Salmo 18, vamos abrir Salmo 18, verso 30 em diante. E aqui o Salmo 18, verso 30 a 37, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Tem uma tradução que fala é poder, porque ela já foi provada, então ela já tem o poder. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Que bênção, não é? Essa passagem está também no livro de Crônicas, salmista Davi, guerreiro do Senhor, homem segundo o coração de Deus, mas nós às vezes não associamos uma coisa a outra, mas não tem como não associar, a palavra associa. Segundo o coração de Deus é um guerreiro. Já pensou nisso? A gente tem às vezes a ideia de segundo o coração de Deus, Deus é guerreiro, a Bíblia fala, Salmo 45, levanta o teu arco, herói, é o Senhor Jesus, guerreiro, né? A maneira como nós guerreamos as nossas guerras, elas podem não se manifestar da mesma maneira, assim como o Espírito Santo se manifesta de maneiras diversas, mas é o mesmo Espírito, como diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento, né? Então as nossas guerras, as nossas batalhas, não são contra os homens. A nossa batalha, o livro de Efésios diz, a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então aqui o salmista está nos falando desse caminho que é perfeito, e é o caminho que nós decidimos andar com o Senhor. E a gente ouve muito isso, né? Quando alguém gosta de alguma coisa que você faz, fala para você, perfeito, né? Perfeito. Aí você sai dali, bom, já fiz, já deu certo. Mas esse caminho perfeito, ele provém de Deus. É aquilo que na harmonia de Deus satisfaz, é bom, é agradável. Bom, nem todo tempo é agradável, mas se continuar vai conhecer o agradável, né? Amém? Então esse caminho, ele tem sim as suas guerras, as suas batalhas, e nós como pais, como filhos, conhecemos isso, como pessoas de bem, que buscam o bem, ou então não estaríamos aqui, né? Nem sempre conseguimos fazer, como o apóstolo Paulo diz, o bem que nós desejamos, mas estamos no lugar onde nos é ensinado e recebemos a força para fazer o bem que estamos projetando para a nossa casa, para a nossa família. E às vezes nós pensamos, bom, mas eu gostaria tanto de ter guerreado mais naquele período, de ter sabido mais coisas que eu não sei hoje, e podemos confessar que perdemos tempo às vezes pensando assim, porque a oportunidade que Deus nos dá nas mãos hoje é infinitamente melhor do que aquela que já tivemos um dia, porque se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque Ele acredita que nós vamos alcançar. Amém? Bom, então, o caminho é perfeito. A palavra é aquilo que nos conduz no caminho para alcançar o que nós queremos. Bom, bispo, então quer dizer que, já que não são pessoas, o que é que nós vamos então alcançar? Pelo que lutamos, irmãos, pelo que batalhamos, pelo que estamos guerreando, para tomar posse de algo que um dia entregamos na mão do inimigo. Eu não, foi Adão e Eva, casalzinho,
difícil. O que tinha que aprontar lá no Éden? Mas não responde não, tá? A gente não aprontou nada, né? Bom. Para tomar posse daquilo que um dia perdemos, quando nos afastamos, mas que é nosso, que são as promessas. E aí, então a nossa guerra continua, mas a nossa promessa não sai do lugar, ela não se abala, ela não muda, ela é a mesma, a palavra foi provada, e a promessa de Deus, porque Deus é um Deus de pactos, é um Deus de pactos e que cumpre a promessa. Então essa palavra de Deus, essa promessa de Deus, é aquilo que nós estamos guerreando para tomar posse, para pegar aquilo que é nosso, e cá para nós isso faz a vida bem melhor. E a guerra é feia, mas Deus é lindo, e a palavra de Deus é poder, é provada, e é nela que nós estamos guerreando. Uau! Mas bispa, tem horas que eu quero que pare tudo para eu descer, mas não vai parar. Deus tem pressa em que você possa tomar posse de todas as promessas dele para você, para sua casa, para sua família. Por isso não dormita, nem cochila o guarda de Israel. Quem pode dizer glória a Deus? Então, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 a 22, essa convicção, essa certeza, porque Deus tem certeza que se eu e você não pararmos, nós vamos alcançar, nós vamos vencer esses inimigos quais? Que nos roubaram sim. E olha, não quero que você fique se lembrando daquilo que perdeu, não vale a pena, mas eu quero que você se lembre daquilo que Deus vai resgatar, daquilo que Deus tem prometido, daquilo que Deus conquistou, daquilo que Deus está te ensinando o caminho, guerreando, vencedor, para alcançar, para que você se lembre do que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 a 22. Porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Percebeu por que a gente fala amém, irmão? Percebeu por que a gente fala amém, irmão? Amém quer dizer sim. Amém quer dizer sim de Deus. Amém quer dizer sim de Deus através da obra da cruz, não através do nosso merecimento, da graça derramada, do sangue derramado. Amém quer dizer sim. Então, a gente guerreia nesse caminho, não é sem promessa, não é sem vitória. Olha que de vez em quando a gente fica meio machucado, né, gente? Você está machucado esses dias com alguma guerra? Você anda meio, né? Jesus amado, me acertaram, não sei de onde, mas veio. Mas a fé é a cura da tua alma e do teu espírito. Quem te cura é a fé. Aquilo que te cura é a fé. O justo vive através da fé. A cura de Deus vem pela tua fé. Então, embora às vezes sejamos ali alvo do inimigo, e às vezes ficamos, né, um pouquinho debilitados, porque desgasta, gente. Como é que não desgasta? Desgasta. Mas nós temos a convicção e a certeza de que o Deus que nos deu a promessa, Ele colocou, porque a fé vem de Deus. A fé aqui, e essa fé nos cura, nos levanta, nos conduz em vitória, porque estamos em busca da posse daquilo que Ele disse sim. E não, irmãos, daquele esmorecimento, daquilo que o diabo disse não. Oh, glória a Deus. Pois então, eu quero dar para nós hoje, porque todas as vezes que eu falo sobre isso, é para mim, algumas promessas para tomar posse. Amém? Às vezes nós ficamos aí, ó, meu Deus do céu. Por quê?
E quem é que não pode perguntar por quê? Você sabia que Deus tem paciência com o seu porquê? Amém? Ele tem paciência. Ele escuta. Nós choramos. Nós às vezes perguntamos. E Deus escuta e a gente chora. Quem nunca chorou aqui? Mas o choro, ele é muito bom para aliviar a alma. É uma bênção, não é? Mas é melhor não escolher ficar só com o choro. Porque o choro alivia a alma. Mas quem resolve o problema é o clamor. Chora, mas não para de clamar. O clamor cura a alma. O clamor resolve problemas insolúveis diante dos meus olhos, mas completamente solucionados na maneira e no poder de Deus. Fala para o seu irmão do lado, fala, irmão, quando você quiser chorar, chora. Fala, chora. Fala, o choro alivia a sua alma. Não fique engolindo demais, não. Quando achar que não vai ser bom chorar perto dos outros, fala. Quando achar que não vai ser bom chorar perto dos outros, fala. Vai pensar que eu vou falar outra coisa, né? Não chora, não. Se achou, é sinal de Deus. Não chora, não. Não chora, não. Fala, mas arruma um lugar. Fala, irmãos. Arruma um lugar e solta a lágrima. Mas fala, presta bastante atenção. O choro alivia a alma. Mas quem resolve é o clamor. Tem que clamar. Fala em nome de Jesus. Tem sim na promessa. Fala, tem sim na promessa. Tem sim na promessa. Vocês têm que falar, sabe por quê? Lá no livro de Malaquias diz que quando você fala e Deus ouve, porque você está falando para o irmão e está cumprindo. Fala, mas tem que clamar segundo a promessa. A promessa que você tem já vem com o seu sim, através de Jesus. Então clama, irmão, porque vai acontecer. Quer seja pai, quer seja mãe, quer seja filho. Eu tenho uma alegria sobrenatural em ser mãe. Eu tenho, em português o orgulho é algo soberbo, né? Mas em inglês não, né? Eu tenho orgulho dos meus filhos. Eu tenho alegria de ter recebido presentes de Deus. Eu tenho as minhas limitações como mãe. Eu sei que você tem as suas limitações como mãe, você como pai, como filho. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Certeza. Nada, nenhuma promessa de Deus para a minha vida, como mãe, como filha, como esposa, como ministra do Senhor, como profissional, nenhuma dessas promessas vão ser abaladas pelas minhas limitações. Todas vão se cumprir se eu não recuar, e não vou recuar. Quem não vai recuar aqui, levanta a mão. Diga, Senhor Jesus, graças te damos, porque no Senhor já foi dado sim. Nenhuma promessa de Deus vem sem o seu selo, e nós não vamos recuar, nós vamos alcançar. Amém? Vamos lá, a primeira promessa. Vamos abrir lá no livro de Salmos 127, verso 3. Para mães e pais, né, gente? Mães e pais. Essa semana eu ouvi uma história engraçada. Uma criança, né, falou, é dia das mães, né? Eu ouvi alguém contar, né? Mas dia das mães, essa semana eu ouvi muita história engraçada. A criança é bom demais, né, gente? E aí eu vi, ela falou, sim. É? Hoje eu não vou desobedecer nenhuma vez. Aí quem sabe alguém já vinha dar uma bronca, né? Aí você pensa, a dificuldade da criança. Aí você adulto não tem dificuldade em obedecer não, né?
Meu filho, obedeça para mim, é fácil. Eu sempre estou obedecendo. Pergunta para o seu pastor. Pergunta para o seu... né? Todo mundo tem dificuldade. Mas naquilo eu vi aquela criança, a sinceridade, né, irmãos? Mas colocou ali a dificuldade que tinha. Porque todos nós temos. E o pai que nos vê, né? Olha, fala assim, ei, filho, hoje, hein? Aí tem dia que você fala para o seu pai, pai, esse mês, eu não vou desobedecer nenhuma vez, tá, pai? Nenhuma, pai, nenhuma. Aí vai lá no esforço, né? De repente, pai. E você acha que Deus não se agrada? Se agrada. Você está se esforçando. Sabe por quê? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu presente, o seu galardão. Nós somos imagem e semelhança do Pai. E os filhos que Ele nos dá são presentes. E você acha que o Pai te vê como um peso ou como um presente para Ele? Você é um presente de Deus para Ele. Você acha que o Pai no Éden descia para conversar com Adão e Eva? Para dar uma bronca. Afinal de contas, o dia é hoje. A Bíblia diz que o Pai descia para conversar com o presente que Ele mesmo se deu. Você é um presente para o seu Pai. Quando o Pai nos vê, e nós fazemos como essa criança, né? Hoje eu não vou, hoje eu vou vigiar, dia das mães, vou vigiar, né? Não vou, eu quero agradar minha mãe, que é isso, eu quero minha mãe feliz, né? Você acha que o Pai, quando nos vê esforçando para sermos bons pais, e às vezes damos aquele fora que nunca gostaríamos de ter dado. Quem já deu aquele fora que você lembra e fala, oh meu Deus, até queria esquecer, mas eu não vou esquecer só para me castigar, porque eu errei. Cá para nós, né? Você acha que o Pai não tem essa misericórdia? E nessa manhã eu sinto Deus curando paternidades e maternidades. Porque Deus te enxerga como um filho que Ele fez para presenteá-lo. E Ele fez o seu filho para te presentear. E Ele tem toda a graça e a misericórdia para te compreender e me compreender e dizer, os seus filhos continuam sendo os seus presentes, os seus filhos continuam sendo a minha herança, e eu tenho uma herança para dar a você e aos seus filhos. Você pode fechar os seus olhos? Pode dizer obrigado, Senhor, porque nesta manhã, o Senhor está me lembrando, o Senhor me vê como um presente, algo agradável a Ti, um amor tão grande, morreu naquela cruz por mim, por me amar tão grandiosamente. Obrigada, Jesus. Os meus traumas, os meus problemas, que tantas vezes deixei de olhar para Ti e olhei para eles. Mas nesta manhã, eu te agradeço, Senhor. Sou um presente para Ti. Eu te agradeço, Senhor. E eu quero cada vez mais parecer com o meu Pai. Amém. Pais precisam ser curados. Pais espirituais, pais naturais, né? Nós precisamos lembrar em quem somos para Deus. Ele nos vê como um presente. Ele nos vê com olhos de alegria. Ele acredita que você vai ser um pai e uma mãe melhor do que é hoje. E Ele mostra no meio das guerras como alcançar isso. Quem pode dizer glória a Deus? Segundo, outra promessa. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Eu falei sobre essa promessa a semana passada. Eu quero apenas lembrar hoje. A promessa que Deus tem é para toda a nossa casa. A promessa que Deus tem é para toda a sua família. E eu quero lembrar hoje que o Espírito Santo é aquele que faz te lembrar todas as coisas. E quando você declara essa promessa e ora por ela na sua casa, na sua família, aqueles pelos quais você tem orado e você tem declarado esse poder e tem trazido para receber esse poder, quando eles estiverem diante de caminhos opostos, caminhos de bênção, caminhos de maldição, o Espírito Santo vai lembrá-los daquilo que você tem ensinado. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe aquela história de bem que a minha mãe dizia, né? Eu lembro de muita coisa que minha mãe falava, não é? A gente não esquece, né? Você fala, você sai e fala, ei, bem que minha mãe falava que eu tinha que fazer assim. Nem sempre eu fazia da mesma melhor maneira, né? Sabe? Se Isaías fala que uma mãe pode até deixar de atender o choro de um filho quando ele está com fome, que é algo inimaginável, né? Eu estou com alguém em cima agora, no meu prédio quase não tinha criança, agora tem um neném. Aí 3 da manhã eu escuto, eu falo, eu conheço esse passo, né? A gente levanta descalço, sai correndo até o berço, acha que ninguém escuta, nem quero que ela saiba que eu estou escutando, né? Para quê? Porque vê o choro, que a criança quer mamar, quer alguma coisa, né? Então a gente acha inimaginável que uma mãe não atenda o choro. Mas ele fala, mesmo se assim acontecer, Deus não vai deixar de atender. Então, mesmo se você falhou, mesmo quando você falhou, quando nós falhamos, e nós estamos declarando a promessa, Espírito Santo, enche a vida dos meus filhos. Espírito Santo, toma conta da vida dos meus filhos. O mesmo Espírito vai lembrá-los naquela hora, dessa fala, dessa palavra, e algo ali vai incomodá-lo, e ele vai dizer perigo, e onde tem perigo, onde tem algo que me afasta de Deus, eu é que vou me afastar, e não me aproximar, porque é promessa. Deus é fiel, os filhos são diferentes, às vezes alguém manifesta de uma forma a sua fé, outro de outro, mas você vai continuar declarando, porque a manifestação é diferente, mas a promessa é a mesma, e Deus é fiel, e já está cumprindo, e todos eles vão sonhar segundo a promessa de Deus, vão visionar segundo a visão que Deus dá, porque é promessa. Amém? Mais promessas. Livro de Isaías, agora. Capítulo 65, verso 23 e 24. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você pode dizer amém? Mas eu não estou com eles o dia inteiro, bispo. E esses dias, não é? Eu não estou. Mas a sua declaração e a sua oração estão, aleluia. E está escrito, lembra? Persegui os inimigos e os alcancei, e só voltei depois de, solta. Herança do Senhor na minha casa, é promessa de Deus na minha casa, e eu declaro agora no nome de Jesus Cristo, eles são sim do Espírito Santo de Deus, ensinados, guardados, protegidos. Eu não estou, mas Deus está, e o meu clamor, Deus está atendendo, e a promessa de Deus já está se cumprindo, aleluia. Outra promessa, pegou aí? Glória a Deus. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de ter dado cabo deles. Esse está doente, ora até ser curado. Esse está afastado,
ora até voltar e estar no lugar certo. Amém? Tem promessa. Esse está numa fase cheia de questionamentos. Ore e declare. E responda como convém, como diz a palavra. Se Deus tem paciência com o seu e o meu porquê, por que nós não teremos com os porquês dos filhos? Então, livro de Malaquias, verso 6 do capítulo 4. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, porque a bênção de Deus está na conversão. Converter é mudar. Que tenhamos paciência para perceber isso. Amém? Que tenhamos paciência para agradecer pela pequena mudança, para reconhecer o pequeno esforço, porque nós somos impacientes, irmãos. Por isso que nós temos tantas oportunidades para exercitar a paciência. Deus não dá a paciência. Deus me dá a paciência, senão eu vou acabar fazendo uma besteira. Já está fazendo, porque Deus não dá a paciência. A paciência é do Espírito, ela já está aqui. A gente tem a oportunidade para exercitá-la. E se você está tendo, com certeza tem, e eu tenho, porque somos limitados, que nós possamos exercitar. A paciência para reconhecer as pequenas mudanças. Frustração faz parte. Eu vou fazer isso, senão o mundo, que mundo, irmão? Esquece o mundo, ensina o que é de Deus. Quem ensina o que é de Deus, chega no mundo e fala, mau cheiro, eu quero é a força e o perfume de Deus. Memória tem que ser memória de Deus, filme de Deus, palavra de Deus, enche de coisa de Deus. A proteção é encher de Deus. Não é, tem que ver tudo que é errado para escolher. Está imprimindo, irmão. Tem que imprimir aquilo que é de Deus, porque quando olhar vai falar, tem algo estranho, não quero não. Não aprendi assim. Amém? 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 Nós aprendemos a dizer não ao pecado, não é sabendo o que é o pecado. É vivendo a santidade. Rejeitamos o que é ruim, por conhecermos o que é bom. Por isso é provai e vede que o Senhor é bom. Se a Bíblia ficasse contando os feitos de Satanás de fora a fora, nem eu nem você teríamos lido nem um capítulo. Mas a Bíblia fala dos feitos de Deus e como rejeitar os feitos do inimigo. Por isso nós aprendemos a rejeitar os feitos do inimigo. Um pouquinho de paciência mais, para repetir, para chamar para a igreja. Bispo Rubio falou a mensagem terça, né? Criança, eu falei adulto também, né? Pensei comigo. No final eu falei, irmãos, as irmãs aí, pega aí a criança que está aí dentro. Como esponja. Você pode falar, mas vai fazer o que você fizer. A gente aprende com o que faz, com o que o outro faz. Não sei por que fulano mentiu. Deve ser escola. Pode ser. Mas antes é melhor averiguar se alguma coisa na sua casa não pareceu mentira aos ouvidos da criança. Queira Deus que não tenha sido, mas que pareceu mentira para a criança. Por quê? O Senhor esses dias vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque o caminho de Deus é perfeito e os dois vão se alinhar. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de levar os pais ao Senhor. Talvez você, como a minha geração, né? Que foi usado para converter os pais, não os pais para te converter. Mas em alguns momentos você chora e clama. Eu lembro que tinha dias que 1 da manhã, eu levantava e ia para uma sala. Eu morei um período para fazer vestibular na casa do meu irmão, da minha cunhada. Glória a Deus por isso. E eles moravam cuidando de jovens. Tinha a casa do lado, era uma casa de recuperação. Que hoje é a comunidade juvenil maravilhosa, né? Se você não sabe disso. E ali a gente tinha uma sala em um lugar
Às vezes, quantas vezes eu tinha estudado até tarde, dormia, o Espírito Santo me acordava. Eu saía devagarzinho para não fazer barulho, ia lá na sala, ajoelhava, fechava a porta. Falava, Deus, tem promessa. Coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque é o coração de Deus. Não tem coração de pedra que não possa se tornar um coração de carne.